Eterno Deus que estás nos céus, nós te louvamos por esse lindo dia de sábado que o Senhor nos concede nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido de vários lugares diferentes para essa reunião. E mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que estaríamos aqui nesta manhã para abrir a Tua Palavra e estudar mais sobre a Tua vontade em nossa vida. Mas não queremos fazê-lo antes de suplicar a presença do Espírito Santo entre nós, para que Ele mova nos nossos corações, para que Ele abra os nossos olhos ao entendimento da Tua Palavra e que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos esconda atrás da sombra da cruz, para que Cristo seja exaltado em nossa vida e que ao comermos o livrinho Ele possa ser doce em nossa boca, mesmo que muitas vezes a nossa experiência ela é amarga, mas para aquele que tem sede e fome de justiça todo amargo é doce. Derrama a Tua chuva sobre nós, faça chover justiça sobre cada um de nós e que ao nos levantarmos o Senhor venha iluminar o nosso entendimento ao estudarmos as Escrituras Sagradas. Perdoa-nos e limpa os nossos pecados, para que possamos ser apresentados santos e irrepreensíveis perante o trono da Tua graça. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 trombetas no livro de Apocalipse. E eu vejo que nós temos amigos que não estiveram conosco nos últimos 2 encontros. E por uma questão de contextualização, eu gostaria de revisar rapidamente os pontos principais das 2 últimas noites. Eu queria pedir a ajuda de vocês para nós fazermos isso de forma mais rápida. Nós temos estudado as 7 trombetas no livro de Apocalipse e a primeira noite nós tomamos tempo para mostrar a importância do estudo das trombetas. Eu queria que vocês me ajudassem. Quais foram os pontos chaves que nós identificamos da importância de nós estudarmos as trombetas? Por favor, me ajudem. As trombetas, elas nos levam ao santuário. Lembra quando João teve a visão de Cristo e ele se voltou e viu a mobília do santuário? A propósito, como era a voz de Cristo? Era uma voz como voz de trombeta. Então a voz de Cristo é como uma voz de trombeta. E a minha pergunta é: temos nós que compreender a voz de Cristo? Assim como Abraão, temos nós que reconhecer a voz de Cristo? Para que nós possamos reconhecer a voz de Cristo, que é como uma voz de trombeta, o estudo das trombetas é muito importante. E nós vimos que a voz de Cristo é como trombeta, mas a voz de Deus Pai também era como uma voz de trombeta. Aonde mais as trombetas nos levam? As veredas antigas. E hoje nós temos representados aqui na frente as 2 tábuas de Abacuque 2, onde é uma representação das veredas antigas. A tábua de 1843 e 1850. Que mais que as trombetas
nos levam? Nos levam à Bíblia. A Bíblia. E nós vimos umas outras coisas mais. Mas a razão que eu tomei tempo para mostrar isso é porque muitas vezes pessoas, elas questionam qual é a importância de nós estarmos estudando essas coisas. São coisas que não há tanta importância. Onde que está Cristo nessa mensagem? Esses argumentos, que nós escutamos o tempo todo. E uma outra coisa que nós vimos na primeira noite foi o tempo, a linha de tempo onde as trombetas poderiam soar. O primeiro ponto, o primeiro ponto que nós vimos possível para que a trombeta soasse foi o ano 31 depois de Cristo. E a razão pela qual nós vimos essa data é que quando João vê a visão das 7 trombetas, ele vê também essa visão dentro do santuário. E o que nós vemos no santuário em Apocalipse capítulo 8? Nós vemos os castiçais, nós vemos a mesa, o incensário, e nós vemos o trono de Deus, a mesa dos pães. Isso nos mostra que quando João tem a visão sobre as trombetas, ele está onde? No lugar santo do santuário. E nós sabemos que o teu caminho, ó Deus, está no santuário, Salmo 77, 13. E através do santuário você consegue demonstrar o plano da salvação. Por exemplo, nós temos 3 compartimentos no santuário. Você tem o pátio, você tem o lugar santo e o santo dos santos, o lugar santíssimo. O pátio representa a justificação. Ok? Justificação. O lugar santo representa a santificação, o processo de santificação na vida do cristão. E o lugar santíssimo é o símbolo da glorificação. Então o plano da salvação está ilustrado no santuário. Porém, o santuário também é uma ilustração do tempo profético em que nós vivemos. Por exemplo, todos os homens que viveram de Adão até Cristo, eles viveram no pátio do santuário. E quando o Cordeiro de Deus foi morto, a partir dessa data, todos os homens que viveram nessa terra, eles viveram profeticamente no lugar santo do santuário. Nós sabemos que Cristo foi morto no ano 31. A partir dessa data, profeticamente nós atravessamos para o lugar santo. E nós sabemos também que a partir de uma outra data, em 1844, Cristo ele passa agora para o lugar santíssimo. Então todos os homens que vivem e que viveram a partir dessa data, profeticamente nós estamos vivendo no lugar santíssimo. Todos entendem esse princípio? Esse princípio é muito importante porque quando você fala, por exemplo, de certas reformas na vida do cristão, eu vou dar um exemplo, esse não é o meu tema, mas eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Você fala sobre a reforma da saúde. E você escuta argumentos como, mas Cristo comeu carne, ele era carnívoro, os discípulos comeram peixe, portanto nós não tem nenhum problema nós comermos esse tipo de alimento. Veja, o caminho de Deus está no santuário. E é verdade, eles comeram peixe, comeram carne. Os sacerdotes, eles comiam a carne dos cordeiros. E quando nós vemos no pátio, o povo que viveu de Adão até a cruz de Cristo, os sacerdotes, eles realmente comiam a carne no pátio, a carne dos sacrifícios. Porém, quando você entra no lugar santo, esse processo de comer carne no lugar santo já diminui muito. E em algumas ocasiões você ainda tem o sacerdote entrando no lugar santo e comendo a carne do sacrifício. Porém ali você já tem os pães, você já tem o azeite, já há uma mudança na dieta. É por isso que Paulo fala
com relação à dieta e ao regime alimentar nas epístolas que ele escreveu. Porém, quando você chega nessa data de 1844 e agora Cristo entra no lugar santíssimo, e a Bíblia diz que nós devemos seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, pela fé nós temos que entrar com ele no lugar santíssimo. Nesse compartimento do santuário você já não encontra carne. Você já não encontra sacrifícios sendo comidos pelo sacerdote. Você encontra 3 tipos de alimento no lugar santo, no lugar santíssimo. Você encontra o maná, você encontra as amêndoas e você encontra as granadas, como chama? As romãs. Frutas, cereais e castanha, nozes, que deveria ser a base da nossa dieta, de acordo com a pena da inspiração. A questão é que nós, irmãos, vivemos num tempo especial. Qual é o nome desse tempo especial que começou desde essa data aqui? O dia da expiação. Nós vivemos num tempo chamado o dia da purificação do santuário, ou o dia da expiação do santuário. E se você vai no antigo Israel e vê o tipo de cerimônia e o tipo de festa solene que era o dia da expiação, você vai entender o porquê de nós termos um regime especial nesse tempo. Então esse argumento de que Cristo comeu carne não é um argumento que destrói a mensagem de saúde, porque a reforma alimentar ela é progressiva. Pátio Santo Santíssimo. E ela deve ser progressiva na nossa vida também. Ou seja, cada um de nós está num estágio da reforma alimentar. E se você está num estágio mais alto da reforma alimentar, cuidado para não apontar para o seu irmão e condenar ele só porque ele não chegou ao seu estágio. Agora, cuidado, muito cuidado se você está estagnado na reforma alimentar. Porque a reforma alimentar ela é progressiva. Você nunca vai dizer, pronto, cheguei ao alto, ao top da minha reforma. Não, você tem que continuar progredindo. Sempre, a vida cristã é uma progressão. Você nunca vai dizer, pronto, eu estou pronto. Pronto, não preciso fazer mais nada. Não há nada na minha vida que precise mudar. Muito cuidado com isso. A santificação é um processo de uma vida inteira, nos foi dito pela pena da inspiração. Fecha parênteses, esse não é o nosso tema nessa noite, nessa manhã. A razão que nós entramos nessa tangente é porque em 31 depois de Cristo foi a primeira data possível em que Cristo poderia estar ministrando no lugar santo. Porque para que o sumo sacerdote entrasse no lugar santo, o que deveria acontecer antes? O sacrifício. O cordeiro tinha que ser morto. E o cordeiro foi morto em 31. E a partir dessa data nós sabemos que Cristo ascendeu ao lugar santo, de acordo com o livro de Hebreus. E muito cuidado, porque existem versões que, em vez de dizer que ele ascendeu ao lugar santo, diz que ele ascendeu ao lugar santíssimo, ou santo dos santos. A Nova Versão Internacional, por exemplo, ela coloca isso de forma errada. E os protestantes, eles têm problemas em entender a doutrina do santuário. E a propósito, o livro de Hebreus foi um livro escrito para nós. Não há nenhuma denominação na face dessa terra, nesse momento histórico, que entende melhor o livro de Hebreus do que os adventistas. O nome Hebreus está estampado com a igreja adventista, com o nome Adventistas do Sétimo Dia. Nós sabemos que nós somos o Israel espiritual. Nós sabemos que nós somos os hebreus modernos. E o livro de Hebreus é um livro para nós. E nós temos que entender o livro de Hebreus. 31 seria o primeiro momento em que as trombetas poderiam estar tocando, pela visão que João teve de Cristo no lugar santo. E nós vimos em Apocalipse 11 que a sétima trombeta, a última trombeta, começa a tocar quando?
22 de outubro de 1844. E o que João vê em Apocalipse 11, quando ele escuta a voz do sétimo anjo? Ele vê algo no santuário. O que ele vê no santuário? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela está em que compartimento? Então aqui há uma mudança de dispensação. Cristo deixa o lugar santo e entra no lugar santíssimo para começar o julgamento, o dia da expiação, a purificação do santuário. Se a sétima trombeta começa a soar em 1844, isso quer dizer que as outras trombetas, da primeira até a sexta, necessariamente precisam soar entre esse período. Aqui nós já poderíamos matar um monte de heresia e ensinos equivocados que estão sendo ensinados hoje. Que pegam as trombetas e aplicam no futuro. Que dizem que depois do decreto dominical nós teremos 1335 anos, 1290 anos, ou outras errôneas interpretações sobre as trombetas. Porque a quinta e a sexta trombeta que nós vamos estar estudando hoje, existe um tempo profético conectado com a quinta e a sexta trombeta. Nós vamos ver que existe um tempo profético de 5 meses conectado com a quinta trombeta, 150 anos, quando você aplica o princípio dia-ano. E você tem um período de 391 anos e 15 dias conectado com a sexta trombeta. E nós sabemos, de acordo com Apocalipse 10, quando o anjo levanta os braços para o céu e diz: não haverá mais demora. E o Espírito de Profecia nos diz que essa fala, esse pronunciamento de Cristo, que não haverá mais demora, significa que o tempo nunca mais será um teste. Em outras palavras, não há profecia, não há como nós determinarmos tempo profético depois de 1844. A profecia mais longa se estendeu a 22 de outubro de 1844. Ou seja, se alguém vir e disser: bom, irmão, depois do decreto vai haver tantos e tantos anos, e aí, então, não há mais, o tempo jamais será um teste para nós, para o povo de Deus. Ok? Então, isso é muito importante nós enraizarmos o nosso entendimento nessa questão. Porque é aqui que mora a controvérsia. Ok? Bom, uma outra coisa que nós vimos é que as trombetas, elas tinham um alvo específico. Durante esse período, havia um alvo específico que elas soaram contra. Que alvo era esse? Roma. Esse era o alvo das trombetas. Isso é importante nós entendermos também. E por que Cristo soou ou mandou as trombetas soarem contra o Império Romano? Nós falamos isso nas 2 noites passadas. Roma foi o único império que se exaltou. Quando você vê o livro de Daniel no capítulo 8, você vê a Medo-Pérsia se engrandecendo. Você vê a Grécia se engrandecendo mais ainda. E você vê Roma se engrandecendo ao ponto de crucificar o príncipe dos príncipes. Roma foi o único império que chegou a esse ponto, de se engrandecer a tal ponto de crucificar o próprio Cristo. E a Bíblia nos diz que aquele que leva em cativeiro será levado em cativeiro. Roma foi o alvo das 7 trombetas. Porém, Roma é dividida em 3 fases, em 3 partes. Roma pagã, Roma papal e Roma moderna. Qual dessas fases em que as trombetas
que Deus enviou as trombetas para trazer juízo a Roma? Em qual dessas três fases? Qual dessas três fases que nós vemos as trombetas sendo enviadas? Todas elas. Todas elas. Porque nós sabemos que em 538 há essa mudança de Roma pagã para Roma papal. E aí começa os 1260 anos até 1798. Os 1260. E aí nós temos a segunda fase de Roma papal. As trombetas continuam soando. Em 1798, Napoleão e seus generais vêm e entregam a ferida mortal sobre Roma papal. E aí nós começamos a fase de Roma moderna, onde a sétima trombeta ainda está soando para continuar o seu trabalho de juízo contra Roma. Ok? Nós sabemos que Roma moderna também é dividida em três partes. Quais são as três partes de Roma moderna? Roma moderna também é chamado de Babilônia, e Babilônia é dividida em três partes: a besta, o dragão e o falso profeta. Então esses foram alguns pontos que nós trabalhamos nas 2 noites passadas. E ontem à noite nós lidamos com as primeiras 4 trombetas. E eu falei que o meu propósito não era tanto me preocupar com as datas, com os fatos históricos, porque isso você pode ir no livro e você pode encontrar facilmente isso. No livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Mas o meu propósito, o meu intento era mostrar que a visão das trombetas ela é sustentada pela palavra de Deus. E nós fomos linha sobre linha, verso sobre verso, um pouco aqui, um pouco ali, para mostrar que as primeiras 4 trombetas foram um ataque que os bárbaros, as nações bárbaras, deram à parte ocidental do Império Romano. Deus usou esses 4 povos. Vocês lembram qual eram os povos? Os godos, os vândalos, em ordem. Os vândalos, os hunos e os érulos. Desses 4 povos, 3 deles foram destruídos por Roma papal, antes de Roma papal ascender ao trono da terra. Os ostrogodos, os vândalos e os érulos são os 3 chifres de Daniel 7 que foram removidos para que o chifre pequeno pudesse ascender ao poder. O que nós vamos fazer hoje, ontem à noite eu estava pensando como que nós faríamos hoje, porque vocês precisam entender que o que nós estamos apresentando aqui é um material que facilmente você cobriria em umas 10, 12 horas de estudo, e nós estamos reduzindo isso para 4 apresentações. Ou seja, é um resumão, uma coisa bem resumida de todo o assunto. E por uma questão também do horário já está avançado, a nossa ideia original era fazer 3 estudos hoje. Porém, eu acho que será melhor nós fazermos 2 estudos. Talvez um pouquinho mais longo, mas fazer um agora, aí nós almoçamos e à tarde fazemos o segundo. E nesses 2 estudos nós vamos trabalhar com a 5ª e com a 6ª trombeta. E com a 7ª trombeta. Então as 3 últimas trombetas. O fato importante que nós temos que entender dessas 3 últimas trombetas, porque na minha opinião são as mais importantes para nós entendermos a nossa história hoje, é que essas 3 últimas trombetas, elas são 3 ais.
Abram comigo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8. Para nós começarmos o nosso estudo nessa manhã. Apocalipse, capítulo 8. Vejam o que a Bíblia diz no verso 13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Por que eu digo que é importante nós entendermos que as 3 últimas trombetas são 3 ais? Qual é o significado desses 3 ais? Por que Deus chamou as 3 últimas trombetas de 3 ais? Você nunca se perguntou sobre isso? A propósito, quando você estuda as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, você vê um padrão no número 7. E o padrão é esse. Um padrão muito simples de se enxergar. Esse é o padrão. Por exemplo, quando você estuda as igrejas, você vê que as primeiras 4 igrejas, elas são períodos diferentes e períodos específicos de tempo da igreja cristã. Mas quando você chega nas 3 últimas igrejas, depois de Tiatira, nós sabemos que Tiatira representa Jezabel. Jezabel é o período de 1260 anos do papado. Quando você passa Jezabel, você encontra Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 3 igrejas, os mileritas entendiam que as 3 igrejas viviam e existiam no mesmo período, entre 1798 a 1844. Eles acreditavam que Sardes representava aqueles que não conheciam a mensagem, Filadélfia representava os fiéis, as virgens fiéis que conheciam a mensagem, e Laodiceia aqueles que se viraram de costa, que rejeitaram a mensagem. Porém, nós sabemos hoje que Laodiceia se estende até os nossos dias. Mas o padrão aqui é que as 3 últimas igrejas, basicamente elas viveram numa mesma geração. Com a igreja de Laodiceia, claro, se estendendo até os nossos dias de hoje. Porém, o Espírito de Profecia, a Bíblia nos diz que nós temos que ter a experiência de que igreja? Se nós queremos ser salvos, qual é a experiência que nós temos que ter? Filadélfia. Ou seja, Filadélfia se estende até os nossos dias de hoje. E para aqueles que vão estar atendendo a Campal esse ano, nós vamos trabalhar com as 7 igrejas. E como que as 7 igrejas se cumprem, todas as mensagens das igrejas se cumprem na nossa geração. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que há um padrão aqui, 4:3. Quando você estuda os selos, os 4 primeiros selos são o quê? São 4 cavalos. Lembram dos 4 cavalos? Porém, os últimos 3 selos não são cavalos. Quando você estuda as trombetas, as 4 primeiras trombetas, nós estudamos ontem, são trombetas, mas as 3 últimas, elas são trombetas, mas elas são o que também? Ais. Então você vê o padrão estabelecido no livro de Apocalipse. Qual é a importância de nós entendermos que as 3 últimas trombetas são ais também? Existe um princípio na Bíblia chamado a tripla aplicação profética. Vocês já escutaram sobre isso? Tripla aplicação profética. Eu vou explicar rapidamente para nós entendermos esse princípio antes de nós entrarmos no estudo.
A tripla aplicação profética é muito simples. Você junta as características da primeira aplicação com as características da segunda aplicação e você tem um espelho, um resultado, ou você consegue determinar a característica da terceira. E o exemplo clássico para ilustrar isso é a história de Elias. Elias, o tesbita, teve que enfrentar um poder que estava dividido em 3 partes. Acabe, poder político. Jezabel, uma bruxa, uma feiticeira, uma pagã, uma espiritualista. E os profetas de Baal. Um poder dividido em 3 partes. Cristo nos disse que João Batista ele veio no espírito e no poder de Elias. E João Batista também teve que enfrentar um poder que era dividido em 3 partes. João Batista teve que enfrentar Herodes, Herodias e Salomé, que fez a dança do engano e pediu a cabeça de João Batista. Mas o livro de Malaquias, capítulo 4, nos diz que Deus enviaria Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. E nos últimos dias, Elias, mais uma vez, vai enfrentar um poder dividido em 3 partes. O poder político, que está representado por Acabe e Herodes, o dragão. Jezabel, ou Herodias, a besta, a meretriz de Apocalipse 17. E os profetas de Baal, ou Salomé, ou os falsos profetas. Quando você estuda a vida de Elias, o tesbita, você estuda a vida de João Batista e as características e a dieta que eles tiveram, e a mensagem que eles pregavam, e a forma que eles pregavam a mensagem, aonde eles viviam, e todas essas características, é um estudo riquíssimo. Você vai entender quais são as características que você deve buscar no terceiro Elias. Então essa é a tripla aplicação profética. Quando você vai e vê os 3 ais, como nós vamos ver hoje, você entendendo o primeiro ai, prestem atenção aqui, irmãos, entendendo o primeiro ai, entendendo o segundo ai, e você junta as características desses 2 ais, fácil você enxerga o terceiro ai. Ok? Esse é o princípio que eu quero que vocês coloquem armazenem no HD de vocês, ao nós começarmos o estudo. Ok? Porque quando nós estivermos lidando com a 5ª e com a 6ª trombeta, eu quero que você já pense lá na frente a 7ª trombeta, o terceiro ai. Ok? Porque as características do primeiro, juntas com as características do segundo, vão determinar a característica do terceiro. Ok? Vamos começar o nosso estudo sobre a 5ª trombeta. Abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 9. A Bíblia diz no verso 1, e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra.
E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion, ou Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então veja que o primeiro ai ele está conectado com a quinta trombeta. Ok? Bom, agora o nosso trabalho é de desvendar o simbolismo da quinta trombeta para nós identificarmos o que representa a quinta trombeta. Ok? Nosso primeiro desafio aqui é entender que estrela é essa que caiu do céu. Ok? E foi dado a essa estrela a chave do poço do abismo. Bom, ontem à noite nós lidamos com uma das trombetas, que nós vimos também na terceira trombeta, uma estrela caindo do céu. Lembram? E o que representava essa estrela? Representava um líder. Um líder. E eu vou correr com vocês nos versos que nós usamos para que vocês possam anotar, mas veja comigo em Apocalipse capítulo 12. Mais uma vez em Apocalipse 12, no verso 4. Veja o que a Bíblia diz. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Então aqui nós vemos o dragão com a sua cauda arrastando a terça parte das estrelas do céu. Olhem no verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então quem são as estrelas? Anjos. Esse é o primeiro passo. Abram comigo em Salmos. Livro de Salmos. Salmos capítulo 104. Vejam o que a Bíblia diz no verso 4. Salmo 104, verso 4. Deus faz dos seus anjos o quê? Espíritos dos seus ministros, um fogo abrasador. Que são anjos? O que são anjos? Ministros. E o que são ministros? Olhem no Salmos capítulo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz de sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Então os anjos são um exército de Deus, são os ministros de Deus. E um anjo também é um símbolo de um mensageiro. Lembram das 3 mensagens angélicas? Apocalipse capítulo 14. E vi um anjo voando pelo céu que tinha o evangelho eterno para o quê? Para proclamar aos que habitam sobre a terra, dizendo em grande voz. Então o anjo ele proclama, ele tem uma mensagem. Quando Deus enviava os seus anjos a essa terra,
ele sempre enviava com uma mensagem. Lembra quando Gabriel foi enviado a Daniel? Ele tinha uma mensagem a Daniel. Lembra quando Gabriel foi enviado a Maria? Ele tinha uma mensagem a Maria. Quando Gabriel foi enviado a Elizabeth, ele tinha uma mensagem para Elizabeth. Elizabeth em português? Isabel, Elizabeth. Yeah. Então, um anjo é um ministro. Ele tem uma mensagem. Ok? A estrela representa esse ministro que tem uma mensagem. Porém, nós vimos ontem que a estrela também representa uma outra coisa. Em Números capítulo 24. E isso é uma revisão para aqueles que estavam aqui ontem. O que nós encontramos em Números 24, 17? Números capítulo 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então uma estrela, ela tem o quê? Um cetro. E que estrela é essa que fugiu o nome. Balaão. Que estrela é essa que Balaão está profetizando? Que subiria de Jacó e Israel? Jesus Cristo. E ele descreve essa estrela como alguém que tem um cetro na mão. Quem usa cetros? Reis, líderes políticos. Vejam o que os sábios do Oriente nos dizem em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, o quê? O rei dos judeus. Por que eles entendiam que Jesus era o rei dos judeus? Porque eles estudavam a profecia de Balaão. A propósito, Balaão, ele veio do Oriente também. Quando você olha a história de Balaão, Números 22, 23, 24, você vê que Balaão, ele era da terra oriental. E esses sábios, eles vieram do Oriente, mas eles estudavam as profecias com referência ao Messias. Curioso, né? Nós comentávamos ontem que outros povos estudavam as Escrituras e identificaram o Messias, quando o próprio povo de Deus na época estava totalmente cego. Estava rico e enriquecido, de nada tinha falta. Mas eles não sabiam que eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Exatamente a condição que nós vivemos hoje. Então veja, a estrela também representa um poder político. É um mensageiro, um ministro, mas também é um poder político. Um líder político. Porém, um líder político, ele não só possui um cetro na sua mão, mas ele possui uma outra coisa na sua mão. Abram comigo no livro de Isaías, capítulo 22. Isaías 22, verso 20. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Elquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio,
e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Essa é uma profecia messiânica também. Mas notem o que a Bíblia diz no verso 22. E porei a chave da casa de Davi sobre seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, o que mais um rei possui nas suas mãos? Uma chave. Uma chave. Não, agora vamos voltar em Apocalipse 9, vamos conferir a nossa resposta. Vejam no capítulo 9, no verso 11. E tinham sobre si o quê? Um rei. Então veja, eles tinham um rei. Essa estrela que cai do céu era um rei. E o que esse rei tinha na mão? No verso 1. E lhe foi dado o quê? A chave do poço do abismo. Ok? Então a primeira coisa que nós vemos é que essa estrela que cai do céu é um poder político. É um rei, mas também é um mensageiro. Ele tem uma mensagem. Ok? E ele tem uma chave na sua mão, e com essa chave ele abre o poço do abismo. O que é o poço do abismo? O que representa o poço do abismo? E desse poço do abismo sai muita fumaça. E essa fumaça escurece o sol, escurece o ar, e gafanhotos começam a sair desse poço do abismo. O que é o poço do abismo? Essa é a nossa próxima pergunta. Vejam no livro de Apocalipse, capítulo 17. E vamos tentar entender o que representa o poço do abismo. Deixa eu ver se eu consigo pegar a minha água aqui. No que ele canta. Ok, obrigado. Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pergunta: que mulher é essa? Fala mais alto. Roma papal. Ok? Em que período que João está vendo essa mulher? Em que período histórico? De acordo com os versos que nós lemos. Os 1260 anos? Ok. Vocês acham que ele está vendo a mulher no começo dos 1260 anos ou no final dos 1260 anos? No início? Quem acha que é no início? Eu acho que é no início. Quem acha que é no final? Quem não acha nada? Por que vocês acham que é no final? Porque ela já está o quê? Embriagada com o quê? Com sangue. Veja que o cálice já está transbordando de sangue. Já matou muita gente, mas não só isso. A Bíblia diz que ela estava onde? Num deserto. O que significa o deserto? Lembra em Apocalipse 12 que Deus daria asas à igreja, que a igreja voaria a um deserto durante quanto tempo? 1260 anos. O deserto para a igreja foi os 1260 anos. O cativeiro de 1260 anos.
Mas João, quando vê Apocalipse 17, ele vê a prostituta no seu próprio cativeiro. E quando começa o cativeiro da prostituta? 1798. Isso é fundamental para nós entendermos Apocalipse 17, quando você começa e vem os reis, os 10 chifres, e todo aquele mistério que existe muita confusão também. João está vendo a prostituta em 1798, isso é muito importante. Por várias razões. Primeiro, o copo das suas blasfêmias e imundícias já está cheio, transbordando com o sangue dos santos. Número 2, ela está num deserto. E o deserto é um símbolo do cativeiro. Quando Deus enviou a sua igreja ao deserto durante 1260 anos, ali era o cativeiro da igreja, o domínio papal. Mas em 1798, Roma, agora é o tempo de Roma, é a vez de Roma ir ao seu cativeiro. E quando João vê essa meretriz, ele vê a meretriz em cativeiro. Ok? Isso é importante, eu mostro para vocês o porquê que é importante. Olhem no verso 8. No verso 7, começando no verso 7. E esse é um parênteses que eu abro, não é o nosso tema também. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Notem no verso 8. A besta que viste foi. O verbo foi. É presente, passado ou futuro? Passado. A besta ela já foi. E quando que a besta deixou de ser? 1798. A besta foi e já não é. Vocês estão vendo? Quem é que reina em 1798? Não é Roma papal, porque ela já foi. O grande conflito nos diz que nenhuma nação se encaixa nessa profecia, a menos os Estados Unidos da América. Em 1798 começa a ascensão dos Estados Unidos da América. Então, mas isso não é o nosso tema. A besta que foi já não é. Agora é um outro reino. E há de subir do abismo. Da onde que ela vai subir? Do abismo. E o que é o abismo? De acordo com o verso 3. Deserto. A besta há de subir do abismo, do deserto. O que é o abismo? O deserto. O deserto é o abismo é o deserto. Nós sabemos que Roma voltará a reinar por um curto período de tempo. Quando a ferida mortal for curada, ela voltará a ter um domínio por um curto período de tempo. Ela ressurgiria do deserto, do abismo, do seu cativeiro. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a chave do poço do abismo que esse líder tem é a chave do poço do deserto. Essa fumaça, esses gafanhotos, eles vêm do deserto. E nós vamos ver que deserto é esse. A Bíblia ela é específica. Existe um deserto específico a qual vêm esses gafanhotos e essa fumaça. Ok? Apocalipse 17 é um estudo fantástico. Ok? E nós não temos tempo, mas eu precisava mencionar aquelas questões ali. Voltem comigo em Apocalipse 9. Vamos continuar a nossa pesquisa aqui. Então, esse líder tem a chave do poço do deserto, a chave do deserto. Ok? E ele abre esse deserto, e quando ele abre o deserto, o que sobe? Fumaça. Fumaça como fumaça de uma fornalha. O que significa isso? O que significa fumaça como uma fumaça de fornalha? E o que significa ela escurecer o sol e o ar? Bom, vamos ver no livro de Isaías 46.
falei Isaías, não, mas eu quis dizer Jeremias. Jeremias. Eu já lhe digo. Não, é Jeremias 46. Me dê só um minuto para eu achar o texto. Bom, eu não estou achando o texto que eu queria mostrar para vocês, que falava sobre a fornalha. Qual? 11:4 o quê? Não. Não é Jeremias. 48:10, obrigado. 48:10. Vamos lá. Obrigado, Bebeto. Isaías 48:10. O que diz ali a Bíblia? Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na o quê? Fornalha da aflição. O que significa fornalha? Aflição, provação, tentação. Então, quando ele abre a chave do deserto, e essa fumaça, como uma fumaça de fornalha, sobe do deserto, essa fumaça representa aflição, representa provação, perseguição, angústia. Ok? Como que Deus purifica o seu povo? Aqui diz, eu te purifiquei, eu já te purifiquei, escolhi-te na fornalha da aflição. Como que Deus purifica o cristão? Através das provações, através das fornalhas dessa vida. Quantos de nós talvez está atravessando uma fornalha nesse momento? E quantas vezes essa fornalha, quantas vezes o cristão tem que passar por essa fornalha? 7 vezes? Olhem comigo em Salmos. Salmos capítulo 12. Muitos de nós têm que passar mais de 7 vezes. Mas a Bíblia diz que as palavras de Deus, elas são puras. E elas foram provadas e purificadas 7 vezes. Notem em Salmos 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Veja que o 7 aqui é um número da plenitude, né? O número da perfeição. 7 vezes.
Você lembra de alguma história na Bíblia onde pessoas passaram por uma fornalha que foi esquentada 7 vezes mais? Daniel 3. Quantas vezes a gente leu essa história e talvez não entendeu a conotação e aplicação profética dessa história? O que representa a história de Daniel capítulo 3? O que representa a fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais? O que representa aquela imagem que foi construída na planície de Durá, 60 por 6, onde uma lei foi proclamada para que todo aquele que não adorasse a imagem fosse lançado na fornalha de fogo? E aquela fornalha sendo aquecida 7 vezes mais. E então você tem os 3 hebreus dentro da fornalha. Quem que esses 3 hebreus representam? Por que 3, não 4? Onde estava Daniel? E quando ele estava no meio do fogo, vem um 4º anjo e se junta a eles. Que história é essa? Veja que o livro de Daniel, nessa história, ele ilustra os nossos dias. O que representa aquela imagem na planície de Durá? 60 por 6. 60 côvados por 6. 6. Imagem da besta. Aqueles que não adorarem a imagem da besta serão mortos. Serão lançados na fornalha. Onde estava a igreja naquele tempo, irmão? Quantos judeus haviam em Babilônia? Muitos. A maioria dos judeus estavam lá. Só os pobres e os miseráveis é que ficaram para trás. Mas a igreja estava em peso lá. Toda a igreja em peso. Quantos se recusaram a adorar a estátua? 3. Só 3? Parece mentira, né? Um número pequeno. Talvez os outros pretendiam, eu só vou amarrar o meu sapato. Deus vai entender. Mas os fiéis foram 3. Quem representa esses 3? Representa o povo que continua independente das circunstâncias, independente do que o mundo, do que a TV, do que a política, do que estão falando lá fora. Continuam pregando a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, dando à trombeta um sonido certo, sem comprometer a mensagem. Representado por esses 3 hebreus. E você olha lá, e isso é um outro estudo, mas você vê que os seus casacos e a sua roupa protegeu eles do fogo. Então veja que esses 3 hebreus, eles eram reformadores também. Eles sabiam que eles tinham que se trajar de uma forma adequada. Que eles eram representantes de Cristo. E aí, no meio do fogo, onde eles estão sendo purificados. A propósito, o que Nabucodonosor disse para tocar antes da adoração? Todos os tipos de música. Todos os tipos de música. Temos nós visto todos os tipos de música dentro da igreja? Pop do Senhor, música romântica do Senhor, o heavy metal do Senhor. Irmão, eu não falo de igrejas pentecostais e protestantes, porque isso aí eu já estou cansado de saber que essa música está lá. Mas eu estou falando da nossa igreja. Talvez você chegue, não, como assim? Rock na nossa igreja? Eu não sei se aqui já está a esse ponto, mas da onde eu venho, do coração da igreja, Loma Linda, era para ser a referência da igreja. Você tem todo esse tipo de música dentro da igreja. E quando toda essa música estiver tocando,
você pode saber que é chegado o tempo de se prostrar diante da estátua. A pergunta é, o que você acha que protegeu Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha? Nós sabemos que o quarto anjo vem. Nós temos os 3 anjos dentro da fornalha, representados pelos 3 hebreus, e o quarto anjo se junta. Apocalipse capítulo 18, que hoje está fazendo 14 anos que esse ano, ontem, na verdade, fez 14 anos que esse anjo desceu. O que protegeu eles? Pois mesmo antes do anjo descer, eles já estavam protegidos. Porque os próprios funcionários, os guardas do rei, quando eles lançaram eles, a fornalha estava tão quente que eles mesmos foram queimados. Então, eles foram protegidos desde o começo. As vestes, mas existe um princípio que protegeu eles. A justiça de Cristo, que eles alcançaram através do quê? Da obediência. O princípio aqui é a obediência. Temos nós obedecido a Deus, aquilo que Ele nos pede para fazer, ou temos nós achado uma desculpa? Eu só vou amarrar o sapato. Só vou dar uma coçadinha aqui no meu joelho. E aí eu vou me abaixar, eles vão ver que eu estou abaixado, eles não vão me incomodar. Queremos nós fazer do nosso jeito ou nós temos obedecido a palavra de Deus? Esse é o princípio. E eles foram protegidos porque eles estavam obedecendo. E eles disseram, olha rei. E veja, o rei gostava deles. Tanto é que o rei disse, não, tudo bem, vocês não abaixaram a primeira vez, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Porque vocês são pessoas muito especiais. Mas agora, vocês prestem atenção, não vão errar. Quando escutar a música, por favor, abaixa. Porque senão eu vou ter que cumprir a lei. Eu vou ter que matar vocês. O que eles disseram? Rei, não te preocupa com esse assunto. Porque nós não vamos adorar a estátua. E se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não, saiba que mesmo assim, nós não vamos adorar a sua estátua. Eles foram obedientes, fiéis até o último momento. Foram lançados na fornalha, mas foram protegidos por Deus. Obediência. Eles receberam o selo protetor de Deus. Eles foram selados. E veja no livro de Isaías, no capítulo 8, o que o selo, o selamento está ligado. Isaías capítulo 8. O que diz a Bíblia? Liga o quê? Verso 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. O selamento está ligado com a lei e com o testemunho. O que representa a lei e o testemunho? Moisés e Elias, a lei e os profetas, a Bíblia e o Espírito de profecia. Veja que o selamento, ele ocorre naqueles que obedecem a lei e os profetas. Sela a lei, liga o testemunho entre os meus discípulos. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Parece que está fugindo do assunto, parece que é uma tangente, mas não. Veja que durante a quinta trombeta, existe um selamento. Você percebeu que existe um selamento? Se você não percebeu, vamos voltar lá. Apocalipse capítulo 9. E durante esse terrível julgamento, existe um selamento. Deus selava o seu povo durante a quinta trombeta. Isso é muito importante, porque nós vamos ver que essa história se repete hoje. Olhem comigo no verso 4, Apocalipse 9, verso 4.
E foi-lhes dito que não fizessem dano ao quê? A erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Pausa. Nós estudamos ontem o que representa a erva e as árvores. Os homens, as pessoas. Então, não fizessem dano às pessoas, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o quê? Você vê um selamento na quinta trombeta? Existe um selamento. E a história nos mostra que houve um selamento. Existe um general chamado Abu Bakr. E ele comandava os seus exércitos a irem aos campos, às terras do Império Romano, e eliminassem da face da terra todo aquele que não se prostrasse e se convertesse à sua religião, mas que ele deixasse em paz aqueles que ele encontrassem, que guardavam e adoravam a Deus no 7º dia, no sábado. A história nos mostra isso. Ele diz que aqueles que vivem em monastérios retirados no campo, na cidade, fora da cidade, no campo, que ele deixasse em paz. Mas que também ele iria encontrar uma segunda classe, que vivia afastado também das cidades, mas que tinha um círculo do sol na sua cabeça. E que se ele encontrasse esse grupo de pessoas que ou se convertiam, ou então ele cortavam a cabeça. Então houve um selamento literal. Porém, Deus anuncia o fim desde o princípio. Esse selamento, nós vamos ver que ele da quinta trombeta, ele vai se refletir nos nossos dias. Nós vamos chegar lá, na parte da tarde. Então, eu quero que vocês coloquem essa informação também no HD de vocês. Existe um selamento na quinta trombeta. E dessa fornalha, dessa aflição, sai fumaça que escurece o sol e o ar. O que essa fumaça escurece? O sol e o ar. O que representa o sol e o ar? Rapidinho. Abram comigo em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, o último capítulo do Antigo Testamento. Verso 2, veja só. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis com bezerros da estrebaria. Quem é o sol da justiça aqui? Jesus Cristo. Então veja que essa fumaça, um objetivo da fumaça era escurecer o sol, escurecer o Evangelho de Cristo. Veja um outro testemunho em Salmos capítulo 84. Salmos capítulo 84. Verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então veja que Deus, mais uma vez, é comparado ao sol. Então essa fumaça, ela tinha como objetivo escurecer o sol da justiça, escurecer o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então veja, esse líder, que é um mensageiro, que tem uma mensagem, e ele abre a chave do deserto, e fumaça, aflição sai do poço do abismo, do deserto. E essa aflição, essa mensagem desse rei, escurece o sol, o Evangelho de Cristo. Mas escurece o ar também. O que representa o ar? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o quê? O fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o ar aqui representa o fôlego. O que o ser humano mais precisa para sobreviver. O ar. O fôlego de Deus. Ok? Mas o que o fôlego representa? O que o sopro de Deus representa?
Vão comigo no livro de João. João capítulo 20. João capítulo 20, começando no verso 21, veja o que a Bíblia diz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o ar é um símbolo do Espírito Santo. Então veja que essa doutrina do deserto, ela tem como objetivo escurecer Cristo, o sol da justiça e o trabalho do Espírito Santo. É uma contrafação, é algo que vai contrário à religião de Cristo. Ok? Voltem comigo em Apocalipse, capítulo 9. Verso 3. Apocalipse 9, verso 13. E da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra. Então vejam um outro elemento que está conectado com essa aflição e essa fumaça. São os gafanhotos. Quem representam os gafanhotos? O que são os gafanhotos nas Escrituras? Vejam comigo no livro de Naum. Naum. Vejo que vocês têm estudado as Escrituras. Naum capítulo 3. Naum capítulo 3. Verso 15. Veja o que a Bíblia diz. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, e consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio e subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar de onde estão. Quem são como os gafanhotos aqui? Os príncipes e os capitães. Segura o seu dedo aqui em Naum e vai comigo no livro de Joel. Joel capítulo 2. Nós vamos voltar para Naum. Joel capítulo 2. Notem o que a Bíblia diz aqui no verso 25. Joel 2, 25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande o quê? Vamos ler mais uma vez. Eu fui muito rápido. Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército. O que é o gafanhoto? Um exército. A Bíblia diz o meu grande exército, o exército de Deus. Então veja que os gafanhotos representam um exército, um poder militar. Mas voltem comigo no livro de Naum. Esses príncipes e esses capitães que são comparados aos gafanhotos aqui, que exército é esse, irmão? Que está sendo comparado com os gafanhotos? Que povo é esse que está sendo comparado com os gafanhotos? Povo árabe. Tem certeza? Tem certeza? O que eu estou provocando vocês pelo seguinte. Eu estou provocando vocês pelo seguinte. Esses gafanhotos no livro de Naum
não está se referindo ao povo árabe. Não. Porque qual é o tópico, qual é o foco de Naum? Olhem comigo no capítulo 1. Verso 1. Naum, capítulo 1, verso 1. Qual que é o tópico de Naum? Nínive. O livro de Naum é sobre a Síria, sobre Nínive. E esses gafanhotos aqui, em Naum capítulo 3, está se referindo aos capitães e aos príncipes da Síria. Veja, irmão, como é importante nós vermos o contexto do verso. A pergunta é: se os gafanhotos são o exército de Deus, vemos nós na história um momento em que Deus usou a Síria como seu exército? Sim. Vamos ver isso no livro de Isaías. Isaías capítulo 10. Vocês escutaram o que ela disse? Assim como outros símbolos na Bíblia, os gafanhotos também têm 2 significados. 2 não, tem mais de 2. Porque o próprio povo de Israel é comparado a gafanhotos. Lembra quando os espias foram enviados na terra de Canaã e eles disseram: nós somos como gafanhotos perante aqueles gigantes. Então é importante, irmãos, nós olharmos o contexto do livro, das Escrituras, para nós entendermos o símbolo. A mesma coisa é o leão. O que representa o leão na Bíblia? O leão pode representar Jesus, o leão da tribo de Judá. Pode representar Satanás, como um leão que devora os santos. Pode representar a Babilônia. Pode representar a Síria. Tem várias aplicações. Nós temos que entender o contexto. Isso é muito importante. Mas veja em Isaías capítulo 10, como Deus usou a Síria como seu exército. Isaías capítulo 10, verso 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra um povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Pausa. O que está acontecendo nesse verso? Deus está usando a Síria como a vara da sua mão, para punir uma nação hipócrita. Que nação hipócrita é essa? O povo de Deus. O povo de Deus está sendo punido pela Síria. Deus está usando o seu exército assírio para punir Israel. Pode Deus usar uma nação pagã para cumprir os seus propósitos? Sim. Tem Ele usado no passado? Sim, várias vezes. Nós comentamos isso ontem. Em Isaías, no capítulo 44, ele chama Ciro o meu ungido. Deus usou Sírio para punir Babilônia. Mas Deus usou Babilônia, em Jeremias capítulo 25, verso 9, você pode anotar, Deus chama Nabucodonosor o meu servo. Como pode Nabucodonosor, um rei pagão, ser o servo de Deus? Porque Deus usou aquela nação para cumprir o seu propósito e para punir Judá. Então Deus pode usar qualquer nação como seu exército. A pergunta é, se os gafanhotos em Naum representam a Síria, que é um símbolo do rei do norte, que é um símbolo do papado de Roma nos últimos dias, a pergunta é, tem algum sentido nós pensarmos que os gafanhotos do capítulo 9 de Apocalipse sejam Roma, e tem algum sentido Roma punir-se a si mesmo? Em outras palavras, se os gafanhotos de Apocalipse 9 representam a Síria,
tem algum cabimento a própria Roma punir-se a si mesmo? Tipo um masoquismo, uma autopunição? Não. Não tem cabimento. Portanto, nós temos que encontrar um outro povo que é representado por gafanhotos. Vocês acompanham o meu raciocínio? Não faz sentido você pensar que a própria Roma, o próprio império, vai sair do... representa a quinta trombeta para punir o próprio império. Não faz sentido nenhum. Então, deve existir um outro povo, nós sabemos que existe, simbolizado por gafanhotos. Mas a minha provocação é que para vocês tomarem cuidado, porque nós temos que olhar o contexto. O contexto é muito importante. Existe um outro povo que é representado como gafanhotos. Abram comigo no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, verso 1: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os dorientes contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Quem são os gafanhotos aqui? Os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Quem são os midianitas? O mundo islâmico. Vejam comigo quem são os midianitas. A resposta está correta. Mas veja como a Bíblia nos ensina e como nós podemos chegar nessa resposta. Abram comigo no livro de Gênesis, capítulo 25. Os midianitas. Veja de onde vêm os midianitas. Gênesis 25, verso 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, terceira mulher de Abraão. Sara, Agar e agora Quetura. E deu-lhe a luz Zimra, Joxã, Medã e quem? Midian. Gisbaque, Suá e Jaxã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas de Abraão, que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os ao seu filho Isaque, enviando-os ao sul para a terra. Vejam, ele enviou os filhos de Quetura ao oriente, à terra oriental. Então Midian, Seba, Dedã, todo esse povo foi para a terra oriental. A pergunta é, aonde fica a terra oriental? Midian foi o pai dos midianitas. E os midianitas viviam na terra oriental. Mas aonde fica a terra oriental? Pode a Bíblia ser mais específica?
com relação a esse assunto? Olhem comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso 15. Notem. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Nós sabemos que Moisés viveu 40 anos entre os midianitas. Foi ali que ele encontrou a esposa dele, que ele casou, e foi ali que aconteceu algo interessante. Veja no capítulo 3. Verso 1, capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Veja que Midian era uma terra desértica. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então veja que Horebe, o monte de Deus, era na terra de Midian. E o que acontece ali? Nós sabemos, acontece o evento da sarça ardente. O anjo, Cristo, aparece a ele, entrega a mensagem a ele. E Cristo diz para ele que ele teria que trazer o povo do Egito para onde? Veja no verso 12. E disse: certamente eu serei contigo, isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus aonde? Que monte? Horebe. Porém, existe um outro nome para Horebe. Monte Sinai. Na terra de Midian. Pode a Bíblia ser mais específica? Abram comigo no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 24. Verso 23. Bom, verso 22, por questão de contexto. Gálatas 4, 22. A Bíblia diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se estende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que existe, pois é escrava com seus filhos. Aonde que fica Horebe? Aonde que fica Sinai? Na Arábia. Os midianitas foram enviados para a terra oriental, para a região da Arábia. Esses gafanhotos de Apocalipse 9 realmente representam os árabes, o povo do Oriente, os filhos do Oriente, como gafanhotos. Voltem comigo em... Não é questão de tempo, vamos para o livro de Isaías. Nós trazemos essa primeira parte a um fim. Isaías capítulo 21. Isaías 21, verso 13. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia passarei a noite, ó viandantes de Dedanim. Dedan era um outro filho de Quetura.
Saí com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Tema. Saí com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem de diante da espada desembainhada, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de 1 ano, como os anos do jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. Quedar era um dos príncipes de Ismael, filho de Agar. Okay? O restante dos números dos flecheiros, os poderosos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Vejam em Gênesis 25 como que os filhos de Ismael também foram parar na Arábia, na terra dos midianitas. Gênesis 25. Depois que nós lemos os primeiros 7 versos, veja o que acontece no verso 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, serva de Sara que Agar a egípcia deu a Abraão. E aí começa a dar o nome dos 12 príncipes, os 12 filhos de Ismael, também que viviam na terra oriental. Então veja que os ismaelitas e os midianitas, eles se misturaram e e geraram o que nós conhecemos hoje como os árabes. Na verdade, a própria Bíblia, ela combina esses dois povos. Veja esse verso no livro de Gênesis 37, onde nós vemos essa combinação. Gênesis 37. Veja no verso 20, 26, 27, 28, 25. Não é esse verso que eu estou procurando. 28. Obrigado. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Está vendo? Midianitas e ismaelitas é o mesmo povo. Os midianitas, mercadores, depois foi vendido aos ismaelitas, o mesmo povo. Ok? Então vejam que esses gafanhotos em Apocalipse 9 representam os filhos do Oriente. Voltem comigo em Apocalipse capítulo 9. Existem muitos outros símbolos para nós trabalharmos, mas nós não vamos... nós não temos tempo para olhar com detalhes cada um. Eu queria finalizar com 2 mais características desse povo. A primeira delas nos fala que esse povo ele tinha coroas na sua cabeça. Eles tinham braceletes. Ok? Veja no verso 7. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Se você vai no livro de Ezequiel, capítulo, se eu não me engano, capítulo 37, você vai encontrar os sabeus. Os sabeus
são também os filhos do Oriente, onde são aqueles que possuem turbantes nas suas cabeças e braceletes nos seus braços, representando também esse povo. Mas para nós encerrarmos, vá comigo no livro de Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 18. Veja só o que a Bíblia diz. E disse-lhe: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que representa os aguilhões de escorpião na cauda desses gafanhotos? A força do inimigo. E nós vamos ver que na sexta trombeta você tem as serpentes também, representando esse povo. Representa a força do inimigo. Então esse povo, os árabes, eles são dirigidos e são manipulados pelo inimigo. Mas o que representa a cauda? Na cauda você tem a força do inimigo, o aguilhão de escorpião. Mas veja o que Isaías nos diz. No capítulo 9. Isaías capítulo 9. Verso 15. A Bíblia diz: o ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então veja que a cauda dos gafanhotos representa o falso profeta. E nós sabemos que Maomé se levantou como o profeta dos árabes. E foi a doutrina de Maomé, a doutrina dos muçulmanos, que escureceu o sol e o ar naquela região. E foi esse tormento que foi levado ao Império Romano. Foi essa doutrina que o mensageiro tinha, essa estrela que caiu do céu, essa mensagem que vinha do poço do abismo do deserto. Então, esses são os símbolos da quinta trombeta. Então nós vemos que a quinta trombeta representa os árabes. Deus usou os árabes, o seu exército, os gafanhotos, para atacar e não destruir, mas para atormentar o Império Romano durante 5 meses proféticos. O que são 5 meses proféticos? 150 anos. Durante 150 anos, os maometanos foram usados por Deus para atormentar os homens que não tinham o selo de Deus. Mas nós vamos ver, abram comigo para nós encerrarmos o último verso. O que acontece em seguida? Verso 12. Apocalipse 9, verso 12. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E no verso 13, o anjo começa a tocar a sexta trombeta. Então guardem essas características do primeiro ai. Os muçulmanos, atormentando os homens por 150 anos.
um selamento na quinta trombeta. Ok? Características importantes. Porque ao estudarmos a sexta trombeta e vermos outras características, nós vamos comparar as duas. E nós vamos ver como que isso é refletido na nossa história hoje. Ok? Nós vamos dar uma pausa para o almoço e logo em seguida, talvez 1 hora e meia depois do almoço, nós vamos fazer a nossa última parte. E vamos atar isso tudo junto, juntar toda essa informação. E vamos ver como que isso se reflete, se aplica nos nossos dias. Ok? Vamos nos prostrar para encerrarmos com uma oração. Nosso eterno e maravilhoso Deus, nós viemos a Ti em nome de Jesus, confiantes que Tu és o único Deus que pode declarar o fim desde o princípio. Reconhecemos, Senhor, que se formos capazes de mostrar essas verdades tão incríveis na Tua palavra para os nossos amigos muçulmanos, para os nossos conhecidos, colegas de trabalho, talvez eles vendo que mesmo antes do início do movimento muçulmano, o Senhor Jesus já havia revelado toda a história do Império Muçulmano, do Império Turco, do Império Otomano. Talvez então eles se converteriam a Ti. Mas sobretudo, Pai, nós sabemos que as palavras podem convencer as pessoas, mas o exemplo é mais importante. Por isso nós oramos que o Senhor nos ajude a sermos exemplos. Ajuda-nos a vivermos o cristianismo, não somente na teoria, mas na prática. Que o mistério de Cristo venha se realizar em nossa vida. E que Cristo possa ser uma realidade em nós. Que possamos crescer à medida e à estatura de Cristo. E assim iluminarmos a terra com a glória do caráter de Cristo. E assim atrair os gentios e atrair os povos a Ti e a Tua verdade, ao Teu Evangelho. Que possamos ser esse exemplo, Pai. Que possamos ser esse sal da terra que tempera e que dá sabor a esse mundo de trevas, de escuridão. Obrigado por esses momentos de estudo. Obrigado porque o Teu Espírito se fez presente aqui conosco, nos ensinando, nos orientando, nos ajudando na compreensão, no estudo da Tua Palavra. E que agora, ao pararmos para o lanche, para o almoço, obrigado pelo pão material também que foi provido. Que o Senhor venha abençoá-lo e que nos faça bem, que possamos lembrar de comer e beber para a honra e glória do Teu nome. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.